e observar, quer dizer, é uma questão aqui na fala do Sebastião, que é com relação a como o discurso do Trump, lá atrás já, ele rompe com uma tradição, digamos, histórica. Eu estou perguntando isso porque a Cristina ela estudou, né, toda a história da política externa norte-americana na tese dela, né, uma tese premiada, enfim. Quer dizer, a partir da fala do professor Sebastião, Cristina, dá para falar que tem uma novidade na política externa, há uma reorientação estratégica na política externa do Trump, no sentido com relação à direção estratégica e no sentido também, digamos, na montagem, né, da retórica mesmo, né, ao romper tanto com a questão digamos, da moralidade universalista, do iluminismo, né, que é presente ao longo da história norte-americana, e ao mesmo tempo, quer dizer, do idealismo wilsiano, né, wilsoniano, e ao mesmo tempo que é mais presente nos democratas nos últimos décadas, ou mesmo na dicotomia que os republicanos apresentaram tradicionalmente em um eixo do bem e do mal. Ou seja, o Trump ele apresenta algo diferente, né? Que é uma imposição da força pela força enfim, é uma novidade isso ou não? Isso está dentro de é só uma readequação, enfim, como é que você vê isso? Então, eu não acho que o Trump ele está fazendo uma reorientação estratégica, né? Eu acho que é uma reorientação tática, no seguinte sentido, né? Então, pegando essa trajetória da política externa norte-americana desde 1776, que é o ano que eles se tornam independentes, né? Ou seja, eles começam a existir como Estado, há um sentido de nação, há um sentido de excepcionalismo que ele vai sendo instaurado desde aquele momento. E também um sentido de nativismo, né? Então, a gente tem toda uma questão associada à ideia do excepcionalismo americano, à ideia do Império Americano. Então, você vai, a partir daí, criando tradições, né, de política externa. Então, o que eu vejo ao longo do tempo, e aí até o Pedro mencionou a tese, né? Na época, quando eu defendi, ainda não tinha o mundo virtual, né? Então tá lá na biblioteca da USP, mas quem quiser tá publicado num livro pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a política externa dos Estados Unidos. É a tese com 2 atualizações, né? Então, vocês imaginam que a coisa ficou um pouquinho pequena, né? Mas, vamos lá, eu acho que é uma reorientação tática no sentido de que o Trump, ele se alimenta dessas tradições, tanto do unilateralismo, com base em Washington, que é a ideia de você ter o non-entangling alliances, né, de você não ter alianças permanentes, mas, ao mesmo tempo, uma seleção de alianças. Aqui eu diria que tem uma inovação. O Trump ele vai querer recuperar a margem de manobra dos Estados Unidos, mas eu não vejo ele quebrando a tradição estratégica no sentido daquele princípio básico e simples, que é o seguinte: qual que é o objetivo dos Estados Unidos? Que é o objetivo de qualquer Estado. Então, aí a gente volta para uma base que é uma base clássica, que é a manutenção da soberania e a manutenção exatamente relacionada da força dos Estados Unidos. E isso vai mudando taticamente em torno de um internacionalismo multilateral ou internacionalismo unilateral, e vai também se atualizando conforme os recursos de poder disponíveis dos Estados Unidos. Mas o objetivo central é justamente você manter a hegemonia, a preservação dos interesses norte-americanos de uma maneira protegida. Então, isso daqui é realmente uma constante, né? Uma constante histórica, no sentido de que ele se vê como um país excepcional, inicialmente um país muito voltado para dentro, que passa a se voltar
para fora como um império a partir da própria construção do Império Americano. Eu sempre falo o seguinte, olha, era um país que era composto apenas de um litoral, e ele se expandiu para o lado, ele se expandiu para cima e ele se expandiu para baixo, né? Ou seja, Canadá, México, Oeste. E ele conseguiu atravessar todo o continente. Então, essa primeira expansão do Império Americano, ela vai dar o tom, né, daquilo que vai ser o que alguns autores, né, como Williams, chamam da tragédia da diplomacia americana, que é a necessidade de sempre se expandir para outros locais. Então, eu acho que o Trump ele vai representar uma tradição, né, desse Império Americano, mas, ao mesmo tempo, ele vai representar uma novidade, né? Então, você tem a continuidade, mas você tem também a mudança, né? Que é justamente a ideia da política externa dos Estados Unidos, continuidade e mudança. O que é a mudança? A mudança é a necessidade de adaptação às novas circunstâncias geopolíticas e geoeconômicas que são geradas no sistema internacional a partir da própria transformação americana, pela sua expansão, pela sua crise, mas também pela sua ordem liberal, que vai permitir para os seus aliados, durante a Guerra Fria, numa divisão internacional de trabalho, um movimento duplo de contenção e engajamento. De que divisão internacional de trabalho que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos estarem sempre garantindo a segurança dos Estados aliados, né? Ou seja, a segurança do bloco ocidental, então, Japão, a Comunidade Econômica Europeia, a reconstrução da Europa, e, ao mesmo tempo, você ter esses aliados trabalhando no campo econômico, se tornando um modelo do capitalismo, né? Então, você tem, de fato, uma retroalimentação, que é, Pedro, até um pouco a retroalimentação daquilo que você falou da China. Quando Kissinger traz a China para a tripolaridade estratégica Pequim, Moscou, Washington, ele traz também a China para contrapor não só a União Soviética, naquele momento da Guerra Fria, mas também estar contrapondo a outra agenda tripolar, né, que o Chomsky chama, por exemplo, de trilateral, o Brzezinski chama também de trilateral, numa outra chave, que é Estados Unidos, Japão, Comunidade Econômica Europeia. Então, esse movimento é sempre de contenção e engajamento. Só que o que vai acontecer? Né? Você não controla, né? São as consequências inesperadas. Então, Japão e Europa, eles passam a ser competidores americanos, você tem que ficar reenquadrando, né? Você tem a China, que passa a ser uma competidora americana, por quê? Porque aquilo que eu falei, é uma retroalimentação, né? Na teoria, a gente fala meio que é a interdependência, que vai levar justamente àquela dinâmica do acoplamento entre a potência americana e a potência chinesa. Então, o que vai acontecer a partir dessa percepção de que as ameaças, né, no mundo do pós-Guerra Fria, elas estão crescendo mais do que elas deveriam para os Estados Unidos, até como resultado das suas próprias ações? Você vai ter que ter uma alteração tática, né? Ou seja, a maneira como você vai responder, né? Então, o que é a estratégia? A estratégia é o grande plano, né? A grande estratégia. É aquilo que a gente estabelece como metas. E aí é aquilo que eu falei, gente, pode ser uma coisa muito geral, muito óbvia, né? Ou seja, preservar a hegemonia americana. A tática, aí você vai ter os instrumentos táticos que vão variar. Então, qual que era a tática, né, dentro dessa grande estratégia de 1945, eu diria até 2001, né, já entrando pós-Guerra Fria, século XXI, pós-11 do 9, republicanos, democratas, ou seja, pegando lá de Roosevelt Truman para o governo W. Bush, tá? Que faz um corte nisso. Você ter um internacionalismo multilateral, que é essa ordem, né, que o professor Sebastião bem falou, você bem falou, Pedro, contenção, engajamento, organismos multilaterais e os Estados Unidos exercendo um papel de autorrestrição estratégica,
fazendo essa divisão de trabalho com os aliados para justamente manter a estabilidade daquilo que se conhece como Pax Americana. O que acontece a partir de 2001? A partir de 2001, você vai ter a volta do internacionalismo unilateral. E isso não é por conta da guerra global contra o terror, isso é por conta de uma movimentação de placas tectônicas populacionais, mas principalmente de transformação de elites econômicas e sociais dentro dos Estados Unidos. Essas elites vão mudando e as percepções do que o mundo elas vão mudando também. E a partir daí, os Estados Unidos, né, até de uma maneira contraproducente, né, eu costumo dizer o seguinte: é o famoso tiro no pé. O Bush filho, ele já começa esse processo de desvalorização dos organismos multilaterais. E a partir daí, você vai desconstruindo esse mundo. Ele percebe que não vai dar muito certo. Lógico, por quê? Porque você vai começar a ter crises, outras questões, e ele, no meio do mandato, ele muda a tática. Mas o que a gente vai observar? Já está desconstruído. Desde os anos 70, o gênio já saiu da lâmpada, né? Então, as elites, elas já se modificaram no mundo, já se modificaram nos Estados Unidos, e isso vai ter que se adaptando. A China mudou, e a partir daí a gente vai ter essas alternâncias na política externa americana. E aí a gente chega no Trump, né? Em 2000, quem começa, né, um pouco já a combater a China é o Obama, com a mudança do eixo para o Indo-Pacífico, mas quando a gente chega no primeiro Trump, aí a gente vai ter aquilo que eu chamo de imprevisibilidade previsível, né? Esconder toda uma visão estratégica de necessidade de manter a hegemonia americana, agora diante de novos inimigos, né? Mas também buscando conter, de novo, Japão, Europa, China, sob novos movimentos táticos. Então, é isso que a gente vê no Trump. Você vai ter o lançamento, né, de inúmeras cortinas de fumaça, o lançamento de inúmeros factoides, mas que, no fundo, eles trazem essa visão estratégica por trás, né? A gente fala muito em pessoas, né? Acho que o Sebastião falou uma coisa muito importante, né? Não é só o Trump, não é só o Biden. Você tem uma equipe de estrategistas. Tá? Então, você tem uma equipe de pessoas do establishment americano, às vezes as pessoas chamam isso de deep state, né? Mas ele é meio que o clear state, que você vai deixando isso muito claro, a maneira como você vai trabalhando, né, essas novas fases. Só que o que o Trump oferece? Ele oferece a catarse, né? Ele oferece esse sentido locomotiva para tentar fazer com que a gente não pense. Mas quem que são as novas elites, né? Então, as novas elites são os empresários das big techs, o complexo industrial militar, se continua importante? Continua. Mas se vocês olham, né, gente, isso está aberto nos Estados Unidos. Os principais financiadores de campanha são as grandes empresas de tecnologia, que é esse pessoal do Musk, né, que está lá visivelmente, né? O Musk e sua equipe, Amazon, Microsoft, Big Techs em geral, né? Estão lá todos participando do governo agora. Você tem também as grandes empresas farmacêuticas, então não é só... o Trump não sai da OMC só por conta... da OMS, né? Desculpa, da Organização Mundial de Saúde, só por conta do unilateralismo, mas também porque tem os interesses da Big Pharma, das empresas farmacêuticas por trás. Então, tudo isso vai se desenhando, né? Então, essa imprevisibilidade previsível da catarse, mas tem um jogo aí de conter os aliados, né? A guerra da Ucrânia, ela levou a Europa para aquilo que o Brzezinski, em 2012, já falava que ela era, que era uma irrelevância estratégica. A China está aí sobrevivendo, mas aí, gente, só para encerrar, que eu acabei esquecendo de botar o tempo aqui para contar, para a gente poder voltar aí para o debate, um exemplo, gente, nós temos aí o Trump fechando um dos maiores instrumentos de ação da política externa dos Estados Unidos no mundo, da Guerra Fria, que é a Agência de Desenvolvimento, a USAID. É um marco, gente.
A CIA, os membros da CIA estão recebendo propostas de demissão voluntária. Como é que isso vai ficar? Né? Então, a gente tem não só o desejo de mudar a ordem internacional pós-45, ela praticamente já não existe mais. Ela vai sobreviver, ela vai continuar por aí, mas, por exemplo, a força ela está trazendo resultados para o Trump. Então, vamos ver isso, vamos ver como que isso vai se dar, mas eu estou trazendo esse exemplo da USAID para mostrar para vocês como as elites mudaram e também como as perspectivas, né, de inserção norte-americana mudaram. Então, seriam só essas algumas provocações iniciais.